Olá, muito boa noite a todos. São 19 horas, horário de Brasília. Daqui a pouco nós vamos começar uma live ao vivo, diretamente de Portugal, com o nosso glorioso Gonçalo. Ele é Rebelo de Almeida, ele é administrador do Vila Galé Resort, uma das maiores redes de hotéis do Brasil e do mundo. Então nós estamos esperando o Gonçalo entrar, tem nosso fuso horário de 4 horas, lá deve ser 11 horas da noite. E assim que o Gonçalo entrar, a gente já vai estar inicializando. Vamos ver, o Gonçalo está entrando. Olá, Gonçalo, como é que vai, meu amigo? Muito boa noite, tudo bem com você? Cá estamos. Que ótimo. Você está falando de que cidade de Portugal, Gonçalo? Eu estou a falar de Lisboa. Ah, Lisboa. São 4 horas de fuso horário, então você está às 11 horas da noite aí. São 11 da noite. Ah, legal. E como é que tá? Muito frio aí? Agora não, que agora aí não é frio, né? Como é que tá a temperatura aí? Não, agora aqui a temperatura já começou a subir, mas por acaso essa semana teve chovendo muito, mas agora o tempo já começa a melhorar. Nós estamos quase a entrar aqui no verão. Ah, legal. Mas o que é uma temperatura agradável para vocês, portugueses? Aqui no Brasil, temperatura agradável tem que ser acima de 40 graus. Não, aqui nós chegamos a 40 graus no pico do verão, mas agora estão 20 e poucos graus, já está bom. Então tá. Dá para beber um bom vinho, então? Dá para beber um bom vinho de Santa Vitória, produzido na nossa vinícola. Desde que seja Santa Vitória, que é uma das marcas de vocês, assim como o azeite, que é uma das marcas do Grupo Vila Galé. Então tá, vamos começar então, Gonçalo. Bom, primeiramente eu agradeço a você, a gente sabe que você é uma pessoa extremamente atribulada de compromisso, porque ter 19 hotéis para fazer administração é uma coisa herculana, ainda mais em tempos de pandemia. Então, inicialmente, meu muito obrigado. Nós estamos com várias pessoas que entrou na live seguindo a gente, tá? E vamos começar falando um pouquinho para o pessoal conhecer como está posicionado o Vila Galé no mercado. Quantos hotéis vocês possuem e onde estão presentes? Nós, neste momento, estamos presentes em Portugal e no Brasil. Estamos com 27 hotéis em Portugal e 9 no Brasil. Em Portugal estamos nas regiões todas, portanto, desde o norte do país, no Porto, na região do Douro, Coimbra, na zona toda de Lisboa, Alentejo e Algarve, Madeira. Portanto, das 7 regiões de Portugal estamos em 6 delas. E no Brasil estamos no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, estamos em Natal, o Hotel do Torres, um dos mais recentes. Estamos no Rio de Janeiro, quer na cidade, na Lapa, quer em Angra dos Reis, e estamos em fase final de conclusão do hotel em São Paulo, perto da Paulista, na Bela Sintra, que vai terminar a construção em julho deste ano. Maravilha. Me diz uma coisa, esses hotéis que vocês têm, todos são recursos próprios ou vocês têm os 3 aqui do Brasil? E em Portugal, vocês têm algum hotel administrado de terceiro ou somente os 3 aqui no Brasil? Nós temos no Brasil, temos o Eco Resort de Angra e o Eco Resort do Cabo, que a propriedade é da FUNCEF e nós estamos administrando. E em Portugal as propriedades são praticamente todas nossas. Temos um modelo de concessão com 4 dos hotéis, que os edifícios são edifícios públicos e que nós fizemos o investimento e a recuperação e transformação ao hotel e pagamos uma renda por usufruir do edifício. Maravilha. Então, vocês devem ter um bom ativo então, de recursos próprios. E aí vem aquela famosa pergunta que nenhum empresário quer ouvir. Como é que foi o surto da pandemia do Covid-19? Como é que isso aí impactou vocês? No primeiro momento, o que vocês pensaram? Puta, falimos, vamos ganhar dinheiro, é uma oportunidade. Como é que vocês analisou esse surto Covid dentro do patrimônio que vocês têm de 36 hotéis? A única coisa má é que era bom que isso já pudesse falar disso no passado. Só que ainda não dá para falar no passado porque esta situação ainda está
a decorrer. Nós ainda temos os hotéis quase todos encerrados. No Brasil estão todos encerrados. Em Portugal ficámos com 5 hotéis abertos, mas que serviram exclusivamente para dar apoio a profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que necessitavam de alojamento e que nós abrimos e oferecemos esse alojamento para eles. E estamos agora a programar a reabertura. Vamos ver, o mais difícil é um cenário em que você tem uma estrutura montada que tem custos fixos, essencialmente um quadro de colaboradores de mais de 3.000 pessoas, e de repente fica sem receita nenhuma, ou seja, receita zero, e tem que continuar a pagar os salários. E, portanto, num primeiro momento foi, obviamente, garantir que conseguimos pagar os salários não só nos meses que já passaram, mas nos próximos, porque a situação não vai melhorar de um dia para o outro e, portanto, a recuperação vai ser lenta. E temos isso já estruturado e, portanto, todas as nossas equipas podem estar relativamente tranquilas nesta fase, porque a empresa é uma empresa sólida, que não tinha um volume de dívida muito baixo e, portanto, não tem problemas nenhuns não teve problemas de conseguir recursos nesta fase para conseguir suportar estes encargos, mas obviamente que também foi necessário recorrer a algumas medidas de apoio, quer do Estado português, quer no caso do Brasil, do recurso à AMP, que permitiu aquilo que é uma espécie de um layoff, que na prática foi uma medida semelhante à que adotou aqui o Estado português, em que também há uma comparticipação da Segurança Social e há, obviamente, uma ajuda das nossas equipas, que eu também, mais uma vez, não deixo de agradecer, porque acabam por também ter aqui uma queda na sua remuneração, mas sem o esforço de todos, ou seja, sem o esforço da empresa, do Estado, com o apoio do Estado e com o apoio dos colaboradores, não seria fácil passar 2, 3, 4 meses que prevemos onde não há receita nenhuma, e o nosso objetivo é tentar preservar todos os postos de trabalho e manter todas as pessoas na nossa organização. Vocês chegaram a fazer alguma demissão aí de alguns colaboradores? E aí eu encaixo outra pergunta. Como motivar a equipe? Porque a gente sabe que tem colaboradores de vocês que estão com vocês há dezenas de anos. Como motivar o pessoal se de repente eles sabem que de um momento para o outro eles podem perder o emprego? No fundo, a mensagem foi todos os gerentes e todas as FIAs falarem bem com as pessoas, explicarem e passarem muita informação do que é que estava acontecendo. No início no final de abril, começámos a realizar uma série de webinars internos da Vila Galé, dedicados a passar estas informações às equipas e a tranquilizar que a empresa estava preparada e o que é que íamos fazer e como é que iam ser os planos de reabertura e quando é que os hotéis iam abrir e, portanto, para dar alguma segurança às pessoas que estávamos a acompanhar a situação e que estávamos a prever a retoma. E, portanto, eu diria que foi essencialmente muita comunicação e porque muitos desses colaboradores que estão connosco há muitos anos, porque nós temos muita gente na empresa connosco há muitos anos, também conhecem a empresa e sabem qual é o estilo da empresa e a nossa frontalidade e seriedade que tem sempre caracterizado a vida da empresa se manteve e, portanto, tivemos o apoio de toda a gente, obviamente com pena de terem que ficar em casa e não poderem trabalhar e foi com tristeza que muitos deles tiveram que fechar os hotéis. O hotel não é uma estrutura que esteja habituada a fechar, não é? Normalmente não fecha hotel, não é? Quando fecha hotel não é bom sinal. E por isso eu acho que esta informação que se foi passando às equipas, o poderem acompanhar alguns webinars, eu fiz um webinar, o meu pai fez outro webinar, vários colaboradores participaram. E eu acho que é a melhor forma, dentro daquilo que é possível, e dar-lhes a esperança que os hotéis vão todos reabrir e que vamos voltar, na prática, a ser felizes e, seguindo o nosso lema, estar sempre perto de você, aqui na adaptação para o mercado brasileiro do slogan. Tá, me diz uma coisa, no caso, vocês aí em Portugal, então,
Você falou que ficou com algumas unidades abertas para atender os profissionais da saúde, mas quantos hotéis efetivamente ficou fechado e quantos ficou aberto? E como é que está a situação atual aí da hotelaria Vila Galé em Portugal? Nós deixámos abertos 5 hotéis, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Madeira. E, portanto, os outros 22 estavam completamente encerrados. Tínhamos, inclusive, 2 hotéis que tinham acabado de ser construídos e que não chegaram a inaugurar. Tinham inaugurações previstas para março e abril e que tiveram que ser adiados e que vão abrir agora para dia 9 de junho, o Vila Galé Alter Real, em Alter do Chão, e o Vila Galé Serra da Estrela, que vão abrir já agora no dia 9 de junho. Portanto, dos 22 foram os que ficaram encerrados. A situação da hotelaria aqui em Portugal, genericamente, estão quase a totalidade das unidades ainda encerradas e a previsão é de começarem gradualmente a abrir algumas unidades hoteleiras em junho e em julho. O caso da hotelaria é um caso interessante porque o governo em Portugal nunca mandou encerrar os hotéis. Os hotéis poderiam ficar abertos, mas ficaram foi sem clientes, ou seja, a procura desapareceu completamente. E no caso do Brasil, acabou por acontecer um pouco o mesmo, a procura parou, vamos ver, basta não haver transporte aéreo, e grande parte dos clientes dos resorts do Nordeste vinham da região sul do Brasil e não havendo malha aérea fica difícil chegar e, portanto, também houve muitas instruções em muitos estados para o confinamento e por isso as pessoas foram praticamente impedidas de viajar, o que fez com que os hotéis tivessem que fechar. Ok, me diz uma coisa, Gonçalo. Que ensinamentos a hotelaria europeia, onde se concentra a maioria dos hotéis da Vila Galé, onde foi o grande foco e ainda continua ainda da pandemia do Covid-19, que ensinamento essa hotelaria trouxe para a operação do Brasil? O que aconteceu em alguma operação aí de vocês, do Vila Galé, que vocês tirou como proveito para colocar isso dentro da operação do Brasil, para quando tiver todos os empreendimentos restabelecidos, voltando à normalidade? Nós basicamente, a pandemia começou a vir da Ásia, chegou à Europa e mais tarde é que chegou ao continente americano, que era a América do Norte, que era a América do Sul. E, portanto, nós tínhamos 15 dias de avanço, ou temos 15 dias de avanço, ou 3 semanas de avanço face à situação do Brasil. E, portanto, todos os procedimentos e medidas que tivemos que adotar naquelas semanas de março em que ainda não estávamos encerrados, mas já foi necessário implementar um conjunto de medidas de precaução, nós fizemos os testes todos em Portugal e, portanto, quando isso veio a acontecer 2 ou 3 semanas depois no Brasil, nós já tínhamos testado aqui um conjunto de medidas. E agora também vai acontecer o mesmo, ou seja, a reabertura por força da evolução da situação da pandemia, prevê-se que aconteça mais cedo em Portugal do que no Brasil. E, portanto, nós vamos implementar aqui um conjunto de medidas de o uso de equipamento de proteção individual, seja máscara, viseira, bata, luvas, com que as nossas equipas vão ter que funcionar, pelo menos nestas primeiras semanas. O reforço de algumas medidas de higiene e limpeza com produtos mais à base de álcool, a colocação de álcool gel em tudo o que são pontos de passagem nos hotéis e nas zonas sociais, e por outro lado um conjunto de medidas de distanciamento social que vão obrigar que nesta primeira fase a capacidade dos hotéis tenha que ser ligeiramente reduzida, toda a restauração e bares vão ter que ter menos mesas e menos cadeiras e estarem mais afastadas, e o próprio serviço vai ter que funcionar de restauração com marcação prévia por parte dos clientes do horário e da mesa que querem jantar, que é para se conseguir controlar melhor estes fluxos. Nós aceleramos muito o desenvolvimento de uma aplicação que se vai chamar My Vila Galé, e onde os clientes vão poder fazer grande parte das operações através desta aplicação, seja check-in, seja check-out, seja preenchimento de inquérito de satisfação, seja consulta de cardápio,
tudo isto vai ser possível a fazer em meios digitais, e através do smartphone do próprio cliente ou do seu tablet, e por isso sem necessidade de estar a tocar noutros aparelhos, ou preencher inquéritos, ou papéis, e agilizando muito os processos, de modo a que se consiga reabrir as unidades, mas manter aqui os conceitos de distância social que vão ser fundamentais. Falando do Brasil, como é que está a operação das unidades no Brasil? E você acredita que elas vão ter a retomada quando? Nós estamos a acompanhar a situação do Brasil. Nós gostávamos, e é um desejo, é uma previsão, e portanto temos mais ou menos, estamos a apontar mais ou menos para isso, que abrir pelo menos o Vila Galé Marés e o Vila Galé Angra dos Reis, tentar abrir no final de junho para as festas juninas, para o 24 de junho, e depois os restantes hotéis abrir em julho. Mas ainda estamos sujeitos a ver se nessa altura a situação da pandemia no Brasil está controlada, e portanto aquilo que aconteceu, isto vai ser possível em Portugal porque o número de casos começou a baixar, e portanto vamos precisar de ver e de perceber que no Brasil o número de casos está a baixar para poder abrir estas unidades com toda a segurança, quer das nossas equipas, que é fundamental, quer dos nossos clientes, e portanto não podemos correr riscos neste processo de abertura. Temos estas datas provisórias, ou seja, 2 hotéis ainda no final de junho e os restantes hotéis em julho, mas ainda estamos sujeitos aí à evolução da situação no Brasil, que está um bocadinho mais atrasada que em Portugal e na Europa, que foi o que aconteceu. Portanto, o vírus andou... Maravilha. Gonçalo, tem algumas pesquisas mercadológicas que indicam forte mudança no comportamento dos hóspedes pós o Covid-19. Eles vão estar ainda muito mais exigentes em relação à limpeza e higienização. Isso aí pode ser um fator muito decisivo na hora da escolha da hospedagem. Como você está analisando isso, e quais as ações que a Vila Galé está tomando? Você já citou algumas com relação ao uso de álcool gel, mas como é que você analisa esse hóspede pós-Covid-19 que vai ser mais exigente em relação à limpeza e higienização? Dos 3 tipos de medidas que nós vamos implementar, que o uso de equipamentos de proteção, o distanciamento social e esta terceira linha, que tem a ver com a pergunta que está a fazer das medidas de higiene, eu acho que a hotelaria era dos setores que já estava bem preparado para isto, porque a hotelaria já tinha há muito tempo processos de limpeza muito rigorosos e de higiene e segurança alimentar, inclusive. Portanto, a hotelaria já era um fator que era crítico para nós e que os clientes já observavam muito se os apartamentos estavam bem limpos, se os banheiros estavam bem limpos. Temos que ter mais cuidado, vão ter que ser feitas mais limpezas, principalmente nas áreas sociais, e nós vamos implementar uma medida que é ter uma quarentena de 24 horas entre a utilização de um cliente e o cliente seguinte. E isto vai permitir mais tempo para fazer essa limpeza e higienização do apartamento, portanto não vamos ter aquela situação do cliente a sair às 11 da manhã ao meio-dia e já estar a entrar outro cliente às 2 ou 3 da tarde, e vai permitir limpar melhor o apartamento com mais tempo, com mais detalhe, e permitir também o arejamento, abrir as janelas, o apartamento poder ficar ali 24 horas a descansar, vou-lhe chamar assim, para depois abrir, ser dado a outro cliente. Nas zonas sociais e, portanto, nas coisas que já aconteciam, mas que se vai ter que ter mais cuidado, a limpeza das mesas, das cadeiras, do terminal de pagamento, dos puxadores das portas, dos botões dos elevadores. Há uma série de pontos críticos que nós vamos reforçar e, portanto, se antes limpávamos 3 vezes por dia, agora se calhar vamos ter que limpar 5 ou 6, e o tipo de produtos vai ter que ser mais à base de álcool do que era, e portanto eram produtos normais de limpeza, e agora
terão que ser outro tipo de produtos, mas eu diria que esta parte já nós estávamos melhor preparados para ela do que eventualmente outros setores, porque já fazia parte do nosso ADN. Geralmente, resort existe comida muito farta, aquele buffet grandão, assim como existe aqui das unidades do Vila Galé, onde as pessoas se aglomeram para pegar a refeição. Como é que vocês vão trabalhar isso para evitar aglomeração? O room service vai ser uma alternativa? Vocês vão começar a servir à la carte? Como é que vocês vão trabalhar para evitar aglomerações de pessoas servindo a refeição? Nós vamos apostar numa transição para o à la carte, numa fase inicial, e depois a seguir, assim que a procura retomar e já houver mais condições de controle da pandemia, retomar os buffets, mas ainda assim com alterações, passando tudo mais para um conceito de doses individuais e, portanto, não há grandes travessas onde todo o mundo se fica servindo e, portanto, serão doses individuais, o docinho em dose individual, a salada, e ter colaboradores a ajudar os clientes a servir-se no buffet, em vez de ser o próprio cliente a pegar nas colheres e todo o cliente pega na mesma colher, ser o colaborador da Vila Galé a ajudar a servir no buffet. E por isso, mas na primeira fase vamos apostar mais no serviço à la carte, com a marcação da mesa. Numa segunda fase, voltamos aos buffets, mas com o serviço acompanhado pelas nossas equipas. Falando em alimentação, vocês lançaram no Dia das Mães aqui em algumas unidades do Vila Galé no Brasil, o sistema Takeaway, que é retirar de comida para levar para casa. Esse é um sistema que vocês usam em Portugal. Como é que é esse sistema em Portugal, tá? E essa vai ser uma tendência, uma experiência que vocês vão implantar agora no Brasil como fonte também de rentabilizar os hotéis? Tem, como é óbvio, o objetivo de rentabilização, mas o potencial financeiro dessa receita é baixo. Eu acho que o nosso objetivo foi, por um lado, desafiar as nossas equipas a pensar em soluções diferentes e, por outro lado, manter uma ligação com os nossos hóspedes, pelo menos com aqueles que vivem nas proximidades dos hotéis, de poderem continuar a usufruir de uma parte dos nossos serviços, que era aquilo que era possível neste momento, e poderem continuar a aproveitar a gastronomia e os vinhos da Vila Galé. Nós acreditamos, e a experiência correu relativamente bem aqui em Portugal, ela ainda está a decorrer, em poder prolongar este serviço mesmo depois de terminada esta situação da pandemia, porque é uma forma de os hotéis até se ligarem mais às comunidades locais e à envolvente do hotel e aos residentes à volta do hotel, poderem, sem necessitar se quiserem, podem continuar a ir ao restaurante, mas se quiserem também podem levar as nossas refeições para casa. E é um serviço que pretendemos manter mesmo em termos de futuro. Vamos falar agora um pouquinho em relação ao Brasil. Vocês estão praticamente implantando, praticamente está pronta a unidade do Vila Galé Paulista. Quando ele entra em operação, e fala um pouquinho das características desse empreendimento. Ele deve entrar em operação no final de julho desse ano. A obra está a andar bem. Vai ser um hotel de cidade, bem localizado, direcionado para o cliente maioritariamente corporativo, mas também queremos também dinamizar a parte de lazer, principalmente aos fins de semana em São Paulo, em que muita gente vai a São Paulo para ver teatros, peças e alguns aspectos culturais, e por isso vai ter umas zonas sociais que vamos conseguir fazer uma piscina no hotel. O hotel vai ter um restaurante, uma pizzaria de um conceito que nós lançámos, que é o Massa Fina, e vai ter também um Vila Galé Café, que também foi uma espécie de um café convívio com pastelaria requintada, que também vai ter nesse hotel. Vão ser bons apartamentos. Ele está a 200 metros da Avenida Paulista, numa excelente localização, e penso que vai ser mais um produto de sucesso, este mais direcionado
maioritariamente ao cliente corporativo, mas que também com excelentes condições para lazer. Então, isso é tipo um sonho realizado, né? Ter unidade na principal capital do Hemisfério Sul. Ninguém vai acreditar, mas eu acho que nós estamos no Brasil desde 2001, começámos por Fortaleza, e quase que no imediato começámos à procura na altura até, quer de Rio de Janeiro, quer de São Paulo, que achámos que fazia sentido ter hotéis nestas duas cidades. Rio de Janeiro só viemos a conseguir concretizar o projeto e abrir um hotel em 2014, e São Paulo ainda demorou um pouquinho mais, porque vamos abrir um hotel em 2020, portanto tivemos quase 18, 19 anos à procura de um hotel em São Paulo. Esse foi difícil de encontrar, mas o projeto está quase a sair. Que bom. Falando em investimento, vocês têm um investimento para construir um resort em Alagoas, próximo a Maceió. Onde exatamente será erguido esse empreendimento? Quando ele vai demandar de investimento? Como será a sua infraestrutura? Quando ele entra em operação? O investimento, devemos estar a falar de perto de 150 milhões de reais, por aí. O terreno fica numa praia linda, a cerca de, eu diria, 30, 40 quilómetros de Maceió. Eu confesso que com esta confusão toda ainda não fui fisicamente no local, só vi as imagens e o vídeo. Tinha programado uma viagem ao Brasil em março para ir lá ver o terreno que não se concretizou. E vamos começar, ainda penso que este ano, a construção. E será um projeto que, portanto, estamos em 2020, lá para final de 21, inícios de 2022, em 22 poderemos ter esse projeto todo. Portanto, vamos chegar a mais um estado, ao estado de Alagoas. Era um estado do Nordeste que também já várias vezes tínhamos procurado. A praia é linda, vai ser um resort no padrão do Marés, do Cumbuco, do Touros, dos outros resorts já da Vila Galé, e acreditamos que vai ser mais um produto de sucesso. Falando em produto de sucesso, vocês têm um desafio de fazer restauração de um prédio histórico no centro da capital baiana, de 400 anos de idade, e transformar esse projeto no novo unidade hoteleira. Como é que está sendo esse desafio? Erguer um empreendimento hoteleiro num prédio histórico de 400 anos, na primeira capital do Brasil? Não, é um desafio que veio da inspiração daquilo que já temos feito aqui em Portugal. E eu há bocado comentava que temos 4 edifícios que são também património histórico aqui. Foi um programa que o Estado e o governo português lançaram, que se chama o programa Revive, e em que o objetivo é recuperar imóveis históricos e transformá-los em produtos turísticos e hoteleiros. Nós fizemos isso em Elvas. Este da Alter do Chão que vamos abrir agora é também um caso destes. Fizemos uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia em Braga, que também recuperámos um antigo hospital e um convento também com várias centenas de anos. Em Lisboa já tínhamos recuperado o Palácio dos Arcos. E, portanto, nós temos aqui a experiência de reconverter edifícios históricos e transformá-los naquilo que eu chamo museus vivos. Porque os hotéis acabam por ser museus onde não só os hóspedes que ficam a dormir podem visitar, mas as próprias populações das cidades. Muita gente pensa que não, mas os hotéis têm as portas abertas, ou seja, os residentes na cidade podem visitar os edifícios e, portanto, acho preferível, em vez de ter um edifício a degradar-se, sem utilidade nenhuma, poder dar uso a esse edifício e transformá-lo num espaço de convívio, de lazer e onde se recupera parte da história. Estamos muito entusiasmados com esse projeto. Ele ainda está nas fases
licenciamentos, de aprovação, e portanto aguardamos com expectativa qual o desenrolar desse. Estamos com muita vontade, mas aguardamos ainda resolver alguns aspectos burocráticos das autorizações e dos licenciamentos necessários. Você tem estimativa de quanto é que vocês vão aportar de recursos para fazer essa restauração e quantos UHs vai ter esse empreendimento? O empreendimento no conjunto, porque ele passa pela reabilitação do antigo palácio e pela construção também de uma área nova que vai permitir colocar mais apartamentos. Ele será em torno de 100 unidades de habitação. A estimativa ainda não temos totalmente fechada, estamos neste momento com as alterações que vão sendo necessárias fazer ao projeto para efeitos de licenciamento. Tem estado sempre a ser revisto, mas ainda... E por isso o valor só mais na frente é que conseguiremos adiantar. Alguns especialistas, Gonçalo, estão dizendo que esse ano será um ano perdido para a hotelaria. E a de lazer sofrerá um maior impacto. Como é que você analisa esse quadro? Esse quadro é um quadro provável, não é? Infelizmente, eu não posso discordar dele. Portugal está aqui numa situação, eu diria que por um lado mais fácil, porque a pandemia está mais próxima de estar controlada, mas por outro lado, Portugal vinha da temporada baixa, não chegou a iniciar a temporada alta começava agora, já estamos a perder parte da temporada alta e depois, se chegarmos a setembro, outubro, voltamos a ter temporada baixa. O Brasil, nesse aspecto, tem a situação um pouquinho mais atrasada do ponto de vista do controle da pandemia, mas ainda há uma expectativa de poder ter um bom verão, porque os resorts, na verdade, o maio e junho eram a temporada mais baixa dos resorts, mais fraca. E, portanto, os resorts começam a ter mais procura em setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu quero acreditar que nessa data a situação já estará mais próxima de estar normalizada e ainda podemos ter uma temporada de verão no Brasil, nos resorts, boa. E, portanto, de qualquer das maneiras, os resultados vão ficar muito abaixo de qualquer outro ano. Vai ser claramente um dos piores anos, o pior ano turístico de sempre, eu isso já não tenho muitas dúvidas. Mesmo que corra muito bem daqui para a frente, dificilmente se recupera aquilo que já se perdeu, portanto há de ser provavelmente o pior ano de cada uma das unidades. O que seria um resultado para você, digamos, satisfatório em relação à taxa de ocupação? Sei lá, 25%, 30%? O que seria sua expectativa em relação a esse ano atípico, em relação à ocupação dos hotéis de vocês aqui no Brasil? Eu diria que fazer entre 30% a 40% de ocupação já vai ser, na média, já vai ser um bom cenário. Quero acreditar que no verão vamos fazer mais do que isto. A expectativa para dezembro e para janeiro é superior a isto, mas a média dificilmente vai passar dos 30%. E isto, 30% a 40%, partindo do princípio que a partir de agosto no Brasil as coisas começam a melhorar. Se não melhorarem, nem esses valores atingimos. Você tem receio, Gonçalo, no Brasil voltar novamente àquela guerra tarifária? Porque na guerra tarifária todo mundo perde, ninguém ganha. Como é que você analisa esse quadro quando os hotéis do Brasil retomar as operações? A tarifa vai lá para baixo? Eu tô dentro a única coisa que eu posso fazer desse tema, concordo em absoluto, acho um total erro haver quebra nas tarifas. As tarifas eram razoáveis, os preços estavam ajustados, o produto não vai ficar pior, por isso não há razão para baixar o preço. O produto está lá, as pessoas estão lá e o custo está lá. Não há qualquer razão para baixar o preço. O começar a haver guerra tarifária só vai pôr em causa a sustentabilidade e a viabilidade das empresas e, portanto, não vai ajudar, só vai piorar. E aquilo que eu tenho recomendado, e é aquilo que a Vila Galé vai fazer, é
como é natural, não vamos aumentar as tarifas, vamos manter a mesma lógica tarifária e tentar criar alguns pacotes que tragam valor acrescentado. Um upgrade no apartamento para um apartamento melhor, uma oferta de um serviço adicional, dar 15 minutos de massagem, ou seja, tentar dar mais valor ao cliente e não degradar a tarifa. É a minha, vou-lhe chamar recomendação e é aquilo que nós vamos seguir na Vila Galé. Encerrando nosso bate-papo, Gonçalo, aqui no Brasil o governo federal adotou algumas medidas, tá, para ajudar o turismo como um todo, tá? Fizeram algumas medidas provisórias. Houve uns que criticaram, houve uns que falou que é muito pouco, precisa mais. Aí em Portugal, como é que foi o governo português? Ele adotou alguma medida, alguma ação, algum aporte para poder ajudar a hotelaria portuguesa a evitar a quebradeira geral, a demissão em massa? Como é que foi a hotelaria em Portugal? Adotou uma medida que se chama... Adotou dois tipos de medidas. Por um lado, criou linhas de crédito específicas para esta situação e de apoio às empresas, com taxa de juro muito baixa. E, portanto, para quem necessitava de recorrer ao crédito, conseguiu facilmente, num protocolo que o governo celebrou com diferentes instituições bancárias e, portanto, abriu linhas de crédito. E, por outro lado, implementou uma medida que se chama o layoff simplificado, né, em que os trabalhadores ficavam ou com redução de horário ou mesmo com ausência de trabalho, via o seu salário reduzido também neste período e o governo comparticipava a uma parte do salário, ou seja, a empresa paga uma parte do salário, o Estado paga a outra parte do salário e o trabalhador também faz um sacrifício baixando esse salário. E esta medida foi implementada por 3 meses e, portanto, foi para abril, maio e junho e está em vigor até ao final de junho em Portugal. E estamos neste momento a aguardar, porque o Governo já anunciou que vai lançar novas medidas para apoio às empresas do setor do turismo, que foi dos setores mais afetados e aquele que vai demorar mais tempo a arrancar. O setor do turismo, no qual se inclui, como é natural, a aviação, são os setores que vão ser mais afetados e, portanto, vão necessitar de medidas adicionais de apoio. A medida no Brasil foi semelhante, ela foi decretada a medida provisória por 60 dias. Eu acredito que aí também o Governo vai necessitar de implementar novas medidas ou renovar a medida provisória por mais tempo, porque não vai ser suficiente os 60 dias, porque a atividade não vai já recuperar já no início de junho. E finalizando, o Brasil ainda continua sendo o grande potencial de vocês para desenvolver novos empreendimentos. Como é que você analisa a hotelaria do Brasil futuramente e a atuação do Vila Galé? Pretende expandir ainda mais, crescer, fazer novos empreendimentos? Como é que você enxerga a hotelaria brasileira em relação ao potencial? Nós não temos parado de crescer, nós continuamos a acreditar, quer em Portugal, onde temos feito mais unidades, quer no Brasil. E temos mais este ano mais o Paulista que vai abrir, já estamos com mais esses 2 projetos, portanto nós continuamos a apostar no Brasil. Eu acho que o Brasil, com a dimensão que tem, com a população que tem, com a oferta que tem de paisagens, de praia, serra, cidade, gastronomia, música, tem potencial turístico. Vocês só estão em Portugal e no Brasil, eu costumo dizer, mas ainda tem tanta oportunidade nesses 2 países, para que é que eu vou já passar para outros, quando ainda há... E eu costumo dizer, no Brasil, o Brasil nós não estamos num país, nós estamos vamos passar a estar em 6 países, porque cada estado é um país. É preciso perceber a dimensão do Brasil. E por isso eu costumo dizer, nós estamos em Portugal e em mais 6 países da América do Sul, que são os 6 estados onde temos hotéis, que é um desafio já, porque as distâncias são muito longas, não é? Nós irmos de Fortaleza a São Paulo, que agora é a distância mais longa que temos, é quase que fazer um voo de Lisboa
para a Rússia, não é? E por isso é quase atravessar a Europa de uma ponta à outra. Maravilha. E por isso nós Gonçalo, continuamos a... Para a gente encerrar, você quer fazer considerações finais? Nós estamos com 155 pessoas na live e a média foi 150 pessoas que assistiu essa live. Você quer fazer considerações finais para quem está assistindo a gente? Quero agradecer a todos os 150 que tiveram paciência de me estar a ouvir e agradecer a atenção e dizer que a Vila Galé está cá cheia de força e de energia, preparar tudo para retomar o mais rápido possível, com muita segurança, com a habitual simpatia e qualidade de serviço dos nossos hotéis. E muito obrigado aqui por este convite, que foi... Ainda não tinha feito assim uma live em direto para o Brasil, foi a primeira e foi um prazer estar com todos vocês. Muitíssimo obrigado, Gonçalo. A gente sabe que aí já são quase meia-noite aí em Lisboa, Portugal. Obrigado por ter ficado acordado até um pouco mais tarde. A gente sabe que administrar 36 hotéis, tá, não é uma tarefa fácil, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, nosso muito obrigado. Fique com Deus, que Deus te proteja e ilumina sempre e se cuide aí. Em breve a gente vai estar rindo desse problema que aconteceu aqui da pandemia. Um forte abraço no senhor Jorge. Um forte abraço aí para todos. Obrigado. Valeu, fique com Deus. Obrigado. Tchau, boa noite. Estamos encerrando então nossa live. Muito obrigado a vocês que estiveram nos acompanhando. Um forte abraço. Obrigado.